Boa noite, Leda. Boa noite, Miranise. Sejam bem-vindas. Estão conseguindo me escutar? Boa noite a todos que estão chegando. Nandalu, boa noite. Obrigado. Sejam bem-vindas ao canal do Cetrask. Vou baixar um pouquinho essa música. Bom, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal Cetrask, ponto oficial, Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo. Essa noite, na continuidade dos estudos do mês, onde nós estaremos estudando o Livro dos Médiuns, nós vamos estar trabalhando a evocação dos espíritos. E já deixamos o nosso abraço à nossa companheira Adriana Amaral, que faria essa doutrinária, mas por questão de saúde ela não pôde. Toda a recuperação, toda a vibração por ela. E assim pedimos licença à espiritualidade amiga, aos espíritos orientadores da nossa casa, aos espíritos protetores de todos nós, para que possamos, durante essa noite, traçarmos as melhores palavras, os melhores caminhos, visando o melhor esclarecimento para a evolução da nossa consciência e do nosso ser. Que assim, juntos e juntas, possamos aprender mais sobre os ensinamentos do Espiritismo. Bom, como eu falei no início, nosso tema é evocação dos espíritos, né? Está relacionado ao Livro dos Médiuns. Eu fiz um pequeno roteiro, então vou estar aqui acompanhando para melhor traçar nosso pensamento. Esse tema das evocações, ele está no capítulo 25 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é extremamente importante para nós. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado por Kardec, e ele traz toda essa relação do mundo espiritual, da influência dos espíritos nas nossas vidas, de nós enquanto espíritos. E o Livro dos Médiuns, ele muitas vezes é pensado que ele é um livro somente para médiuns, principalmente para médiuns que estão comunicando, estão trabalhando nos atendimentos e outros momentos. Mas não. O Livro dos Médiuns, ele serve para todas as pessoas que estão seguindo o Espiritismo, porque é importante que nós possamos conhecer e reconhecer os processos das comunicações. Tá? Então, esse capítulo se divide em algumas partes, como as considerações gerais, espíritos que se podem evocar, qual é a linguagem que se deve utilizar com os espíritos, qual a utilidade das evocações particulares, e algumas questões sobre evocações, além da evocação de animais e de pessoas vivas. Tá? Então nós vamos tentar traçar um pouco esse panorama. Né? Mas se nós pensarmos dessa nossa conversa, desse nosso diálogo de hoje à noite, podíamos perguntar, o que é que nós entendemos por evocação? Basta chamarmos que os espíritos estão assim, à nossa disposição, é só a nossa vontade, a gente chama, eles vêm. Qual o melhor meio, né, de nos comunicarmos com os espíritos? Então essas são algumas questões que nós podemos pensar. Mas tem outras que o tema das evocações, ela nos provoca a pensar, por exemplo, podemos evocar espíritos, né? Qual a utilidade disso, né? Isso é o que vamos tentar traçar essa noite.
De cara, é importante a gente conceituar o que seria evocação. Evocação vem do verbo evocar, que se refere ao ato de fazer com que algo apareça por meio de um chamamento. É majoritariamente usado para o chamamento de algo do campo sobrenatural, né? Então, comumente, né, seja em filmes, seja em novelas, quando nós olhamos uma coisa, vou evocar tal pessoa, vou evocar tal Deus, né? Isso acontece muito em filme. É sempre algo do plano sobrenatural, né? Mas no sentido que nós estamos, nesse sentido, é muito relacionado à dimensão de invocar, de chamar, de conjurar. Mas no sentido da evocação que nós estamos abordando, é o sentido do diálogo. Eu trouxe uma pequena história de um livro, é um livro chamado Mitos e Lendas do Antigo Egito, tá? Feito pelo autor Luiz Manuel Araújo. Tá? Eu queria trazer esse livro para vocês conhecerem uma história muito curiosa. Há 4.000 anos, o sumo sacerdote de Amon, né, a mais importante autoridade a serviço do faraó Mentuhotep II do Egito, Mentuhotep, desculpe, II do Egito, estava preocupado com uma influência espiritual que o afligia. Mas ele estava determinado a, quando chegasse a noite em sua casa, resolver essa questão. Para os egípcios, os mortos podiam interferir em suas vidas. Depois de dar ordem aos servos e cuidar de sua higiene, né, o sumo sacerdote de Amon, ele subiu ao terraço de sua luxuosa residência e estendeu suas mãos para o céu estrelado, fazendo uma evocação, pedindo auxílio dos espíritos protetores. Ele disse assim: invoco os deuses do céu, os deuses da terra, os do sul, os do norte, os do ocidente e os do oriente, os deuses do outro mundo. Então ele fez um pedido: fazei com que venha até mim o Espírito. O Espírito veio e lhe disse: eu sou aquele que vem para dormir em seu túmulo. O sumo sacerdote de Amon pediu que o Espírito se identificasse, para que pudesse oferecer um sacrifício no nome dele, né, trazendo-lhe assim a paz. O Espírito respondeu: meu nome é o Niltisbusek Emek. Meu pai é Ankemek e minha mãe é Tainchais. O sumo sacerdote então afirmou: diz-me o que deseja e farei com que isso cumpra para ti. Não se preocupe, pois vou ajudá-lo. Meu coração ficará agitado como o rio Nilo. Não vou te abandonar. Se fosse essa minha intenção, não teria me ocupado com este assunto. O espírito respondeu: chega de palavras. O experiente e poderoso sacerdote disse: ficarei então aqui sem comer e sem beber. As trevas cairão sobre mim cada dia, mas não sairei daqui. O espírito conta então sua história, que quando ele estava vivo sobre a terra, ele era o chefe do tesouro do faraó e também oficial do exército. Quando morreu, o seu soberano mandou preparar a sua tumba, os 4 vasos de embalsamento e o seu sarcófago de alabastro. Mas o tempo passou, o túmulo caiu, o vento e as areias arruinaram tudo. Em outras épocas, por 4 vezes, já invocaram a ele e prometeram uma nova sepultura, mas até agora nada. Como é que ele poderia acreditar em novas promessas? Somente com conversa ele não atingiria o objetivo. O sumo sacerdote mandou 3 homens atravessarem o rio Nilo até a região funerária de Tebas. Escolheram um bom lugar e, além de uma nova tumba, o sumo sacerdote mandou que 10 servos lhe dedicassem a fazer oferendas diárias de água e trigo ao espírito. Depois de todo esse trabalho, o sumo sacerdote ficou cheio de alegria por ter atendido aos desejos do espírito. Essa historinha eu quis contar ela toda para vocês perceberem que uma cultura de milhares de anos atrás já estabelecia um diálogo de comunicação entre pessoas, né, seres espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Mas isso foi só lá no Egito? Não, vamos contar uma passagem de Samuel, capítulo 28, versículo 1 a 3 e 20. Diz assim: ora, naqueles dias, os filisteus concentraram as tropas para a guerra. Então Saul
ordenou aos seus servos: procurai uma mulher entendida em evocar os mortos, pois quero ir a ela e consultá-la. Os seus homens lhe responderam: olha, há uma mulher assim em Endor. Chegaram à casa da mulher de noite. Então ele disse: por favor, adivinha para mim, por meio da necromancia, né, que é o que seria uma ciência de diálogo com os mortos, e evoca-me qual aquele que eu te disser. Então a mulher perguntou: a quem devo evocar? E ele respondeu: evoca-me a Samuel. A mulher avistou Samuel. O rei lhe replicou: vamos, o que é que você está vendo? A mulher respondeu: estou vendo um espírito subindo das profundezas. É um homem velho que está subindo envolto no manto. Então Saul reconheceu que era realmente Samuel e caiu com o rosto por terra, prostrando-se para ele. Samuel, porém, disse a Saul: por que me perturbas o meu repouso, evocando-me? Saul respondeu: vejo-me numa situação desesperada. É que os filisteus me fazem guerra. Por isso te chamei para me indicares o que devo fazer. Samuel replicou: o Senhor cumpriu o que tinha falado por meu intermédio. O Senhor arrancou da tua mão a realeza e a deu ao teu companheiro Davi. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. O Senhor entregará na mão dos filisteus também o exército de Israel. Ao ouvir isso, Saul estava profundamente apavorado com as palavras de Samuel. Tá? Eu trago essas duas histórias para vocês perceberem os contextos que podem vir a acontecer dessas comunicações, né? De um povo, né, o povo egípcio, e de um povo cristão, né, um pouco mais adiante. E aí fica essa questão: evocar ou não os espíritos. E aí vocês percebem os dois casos trazendo a dimensão da intencionalidade, né? Os dois, o sacerdote e o e Saul queriam evocar principalmente para questões próprias. No livro dos Espíritos, Kardec nos diz: os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Ele já nos alerta para isso. Agora, qual é uma questão para que possamos pensar? Que como os espíritos estão espalhados no espaço, nos diferentes mundos, eles podem ouvir as evocações que lhes são feitas, né? Porque nós falamos que exatamente temos vários mundos, né, distantes, em várias, né, dimensões, e fica essa pergunta: os espíritos eles podem nos ouvir? Os guias espirituais eles nos informam que nós temos dificuldade de compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Em linhas gerais, o processo se dá da seguinte forma. Kardec vai trazer isso, tá, num dos seus livros, no item 282. Ele vai dizer assim: o espírito que evocamos, por mais longe que esteja, recebe, por assim dizer, o contragolpe do pensamento, como uma espécie de choque elétrico que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento a ele dirigido. Ele ouve o pensamento como na Terra ouvimos a nossa voz. Então, essa é uma forma de pensar, né? Na questão 269 do Livro dos Médiuns, Kardec nos traz algo muito importante para refletir quando ele diz que os espíritos podem se comunicar espontaneamente, né, como eu coloquei, ou por evocação. E pensam algumas pessoas que todos devem se abster de evocar tal ou tal espírito, e deve ser preferível que se espere aquele que queira se comunicar. Esse pensamento é muito relacionado na ideia de que um determinado espírito, que chamando um determinado espírito, nós podemos ter a certeza de ser ele que se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente do seu modo próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo de estar conosco. Então essa é uma contradição, né, que nós devemos ter muito cuidado, né? Então aqueles que estão, e nós vamos estar discorrendo durante essa noite sobre esse processo de evocação, né, que nós podemos pensar que não, aquele espírito que veio se comunicar conosco e disse: olha, eu sou fulano de tal,
E aí você faz, não, esse porque ele se apresentou, é ele realmente. Vocês, porque nas duas comunicações que nós lemos, né, tanto a do sumo sacerdote quanto a de Saul, nada garante que foram os espíritos que ele estava exatamente tentando se comunicar, tá certo? Então, Kardec coloca que, em nossa opinião, isso é um erro, né? Você achar que aquele espírito que você evocou, ou aquele espírito que veio se comunicar com você, esse que veio se comunicar é mais certo. Primeiro, Kardec diz, porque não há sempre em torno de nós espíritos, a mais das vezes de condição inferior, né? Que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por essa última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta para todos. Na segunda-feira, nós conversamos sobre as comunicações. Por isso que a gente fala muito, e uma coisa muito importante no nosso centro, o CETRAS é um centro que ele investe muito na educação. Então, o processo das nossas doutrinárias, ele está relacionado, obviamente, a essa troca de conhecimento, mas ela está profundamente no método de educação, de ensino, de aprendizado. Então, por isso que quando nós vamos trabalhar, nós tentamos trabalhar tudo sequencialmente para essa compreensão que vocês possam vir a ter. Então, se nós falamos das comunicações, lembra que na segunda nós falamos das comunicações frívolas, das comunicações é, elevadas, nós trouxemos os vários tipos de comunicações. Aqui, Kardec nos alerta que existem vários espíritos de várias ordens à nossa volta. E nada garante que aquele pensamento que você conseguiu emitir foi diretamente, com aquela evocação que você fez, foi diretamente para aquele espírito que você gostaria de comunicar, né? Então, ele coloca uma coisa muito interessante, não chamar em nenhum particular é abrir a porta para qualquer um. Então, olha o cuidado também. Se eu quero, eu posso estar evocando e dizer, venham qualquer um. Eu estou abrindo a porta para qualquer um. Então, esse é o cuidado. Também não se garante que é aquele. Por isso que o diálogo e a conversa é fundamental. Olha como é interessante quando a mulher diz a Saul que ali estava um velho vestido com roupas tal. E ele logo diz, como é? Ai, esqueci o nome. Agora, fugiu. Samuel. Isso. Saul com Samuel. Né? E aí ele diz logo, é Samuel. Tá? Mas quantas pessoas eram velhas vestidas com a túnica daquele tempo? A túnica era uma vestimenta normal, algumas com maior adorno, mais bonitas, outras não. Tá? Então, numa assembleia, né, numa reunião, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente. E sabe-se daí o que é que resulta. Então, por isso que é importante, da questão da evocação, e eu vou falar na frente, essa ligação séria, tanto de quem está evocando, quanto ao espaço que se está fazendo para poder se direcionar efetivamente a quem nós queremos chamar. A chamada direta a um determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Né? Chamá-lo só pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira contra os intrusos. Então, de novo, aquela informação. Eu estabeleço a partir do pensamento um elo de ligação com esse espírito ao qual eu chamo. Esse elo de ligação é a possibilidade, né, é uma forma de garantia de que eu vou evitar que intrusos entrem nessa conversa. Tá? Mas é importante que a gente esteja extremamente concentrado. De novo, Kardec nos previne que sem uma chamada direta, um espírito nenhum terá motivo para vir confabular conosco, a menos que seja um espírito familiar. Cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens e desvantagens. Tá? E vantagem nenhuma desvantagem, senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas inconvenientes, elas nenhuma apresentam quando se está senhor dos espíritos, e é certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, essas comunicações espontâneas que surgem do nada,
elas precisam ser acompanhadas e controladas. Por isso, a importância do médium se reconhecer dentro do trabalho. Tá? Então, quase sempre é bom a gente poder guardar a boa vontade daqueles que se dispõem a comunicar, mas isso em espaço, em momento, em situação adequada, porque nenhum constrangimento a gente sofre o pensamento deles. Dessa maneira, a gente pode obter coisas admiráveis. Entretanto, pode se suceder que o espírito por quem nós chamamos não esteja disposto ou em condições de falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado, quer por certas situações, quer pelas condições naquele momento onde ele esteja ou que ele esteja passando. Então é aconselhável que nós tenhamos esse cuidado. No livro dos médiuns, nesse capítulo, nós estamos abordando, que é o capítulo 25, nós falamos dessa importância das reuniões regulares, né? Que é aquelas que nós podemos fazer um trabalho continuado. Então, por exemplo, nós temos um grupo de estudo aos sábados, onde nós estudamos o livro dos médiuns e mais alguns outros livros, e essa regularidade dos estudos e dos exercícios faz com que nós possamos estar prevenidos, né, dessas comunicações. Nós sabermos de alguma forma como proceder e como agir diante de um assunto, né, que essa espiritualidade possa estar trazendo. Essa é uma interpretação importante. Na questão 270 do Livro dos Médiuns, Kardec traz uma dimensão de quando nós desejamos comunicar com determinado espírito, se é realmente de toda necessidade evocá-lo. Kardec diz: se ele pode vir, a resposta geralmente é sim. Estou aqui ou ainda. O que é que queres de mim? Tá? Às vezes entra diretamente em matéria, respondendo de antemão a perguntas que lhe queira dirigir. Então é interessante perceber nesse momento que esse espírito ao qual evocamos, eles podem vir nos questionando, ou eles podem vir dialogando, ou se nós fizermos essa evocação a partir de palavras ou de questões, ele pode já entrar diretamente conversando sobre esse assunto. Isso pode vir a acontecer. Tá? Kardec ainda, nessa questão 270, nos faz uma ponderação importante. Tá? Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Né? A Adriana disse que o áudio está baixo. Até agora ninguém tinha reclamado. Não sei se é. Veja aí, Adriana, porque eu estava falando e estava tudo ok. Tu entrou agora, aí veja se é uma questão do seu áudio. Nas perguntas que se lhe façam, deve evitar-se as fórmulas secas e imperativas, que constituiriam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas devem ser afetuosas ou respeitosas conforme o espírito, e em todos os casos cumpre que o evocador lhe dê prova de sua benevolência. Então, olha como é interessante a dimensão da compaixão, do cuidado, do afeto. Né? Kardec salienta isso de uma forma muito interessante, que é quando você evoca um espírito pela primeira vez, convém tratá-lo com alguma precisão nas suas perguntas, nas suas intervenções, mas principalmente sendo tratado de uma forma afetuosa e de forma respeitosa. Tá? Ainda continuando, nós trouxemos uma mensagem, um estudo de Emmanuel no livro O Consolador, a questão 369. Emmanuel diz assim: não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, de ser execuível, somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto, no complexo dos fenômenos espíriticos, a solução de muitas coisas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes de sincero da doutrina. O estudioso bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar
sem reclamar. Observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe confere os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Então, olha como é interessante essa conexão entre aquele que evoca com o espírito a ser evocado, né? Então, é muito interessante, porque quando nós falamos, e eu trouxe o exemplo de filmes, de histórias, né, que nós vemos, a questão é muito interessante como, por exemplo, num filme, se tenta mostrar o comportamento, o jeito, o gesto, a fala da espiritualidade que está se comunicando. E não se considera a nossa posição. Nós, enquanto imperfeitos, né, em processo de crescimento, em processo de evolução, precisamos ter essa conexão, como o Emmanuel coloca, para essa retribuição a essa nossa ação e nossa intervenção. Como item que tem no capítulo de espíritos que podem ser evocados, a questão 274 diz: todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontre na escala espiritual, podem ser evocados. Assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida há pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como aqueles mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que são indiferentes. Isso, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado, certo? Então, essa é interessante pensar, porque podemos, o que Kardec está trazendo nesse ponto é a dimensão assim, qualquer espírito pode ser evocado? Ele diz que sim, tá? Sim, tá? Independente da própria vontade ou da permissão que lhe pode ser recusada por uma potência superior, é possível que alguns deles se achem impedidos de fazer essa comunicação conosco, tá? Por motivo que nem sempre nos é dado conhecer. Então, por isso que ocorre, às vezes, a frustração de algumas pessoas por evocar determinado espírito que não se comunica. Muitas vezes, esse espírito pode estar impedido. E impedido não significa que ele está incomunicável num processo proibitivo. Às vezes, ele não está em condições, dependendo da forma que foi a sua passagem, dependendo da forma que foi esse processo com que ele está ainda assimilando esse seu desprendimento do corpo físico, ele pode estar numa situação que não lhe seja mais adequada de fazer isso. Tá? Então, esses obstáculos eles são capazes de impedir que esse espírito venha a se comunicar conosco. Tá? Rose coloca que as entidades que estão no nosso campo vibratório estão em condição moral. Se estão no nosso campo, eles estão numa condição moral muitas vezes muito próxima da nossa. Então é importante que a gente atente quem somos nós e o que está vibrando ao nosso redor. Na questão 277, eu estou dando os números para que vocês possam pesquisar no livro, tá? E quem estiver acompanhando fica até mais fácil. Na questão 277, Kardec diz que, em resumo do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica a este espírito a obrigação de estar à nossa disposição. Tá? Se nós pensarmos em espíritos outros que podem estar exercendo uma atividade no plano espiritual, eles podem estar muito bem ocupados, né, com outras atividades tão importantes quanto falar conosco. E pode não ser naquele momento, aquela hora que ele possa vir atender à nossa vontade. Às vezes é muita presunção nossa achar que será a partir da nossa vontade. Tá? Ele pode vir em uma ocasião e outra, com até um médium ou outro evocador que lhe agrade, não contigo. E aí é uma outra coisa interessante. E aí a Rose trouxe a coisa do espírito ao nosso campo. Essa sintonia, lembra da coisa que nós falamos do choque elétrico? É bem interessante. Essa sintonia que estabelece, ela é importante para a gente. Para que a gente possa compreender que muitas vezes esse espírito, ao não se reconhecer em sintonia conosco, ele pode comunicar através de um outro médium. Tá? Ele pode dizer o que quer ou sem poder ser
constrangido a dizer o que não queira. Ele pode ir onde lhe aprouver, enfim, que por causa independente ou não da sua vontade, depois de haver mostrado, né, a sua presença durante algum tempo, ele pode também deixar de vir. Isso é uma outra coisa interessante. É um espírito que você pode estar num processo de diálogo, ele comunicar uma, duas vezes, três vezes e depois deixar de vir, ok? Então, por isso é que, por esse e por todos os motivos, quando a gente deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário que na nossa comunicação com o nosso guia protetor, é importante que a gente possa evocar essa superioridade, esse espírito superior que está conosco, se é possível, né? Ou caso não seja, fazer essa evocação. E ele vai nos dar, né, as razões e os motivos para que isso possa acontecer ou não. E quando não acontece, é inútil a gente poder insistir. Então, de novo, essa não é somente uma situação onde tem um desejo meu. Eu preciso estar orientado, perdoe. Eu preciso estar orientado, eu preciso estar articulado com os guias protetores e orientadores desse processo. Na questão seguinte, 278, Kardec nos alerta que é uma questão sempre polêmica entre nós, é que se há ou não inconvenientes de nós evocarmos maus espíritos, né? Kardec diz assim: isso depende do fim que se tem em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente nulo quando são chamados com um fim sério, qual o destruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande quando são chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda, quando eles o chamam, ele se põe na dependência deles, pedindo, por exemplo, algum serviço. Então, Kardec fala de muitas vezes alguns médiums que não levam a sério esse processo e essa invocação de maus espíritos, elas tendem a ser extremamente perigosas no sentido se você não estabelece uma ascendência sobre ele. Ascendência aqui não quer dizer dominação. Ascendência está querendo dizer eu estou me sentindo e eu estou no processo de educação e de evolução, onde essa evocação ela tem um fim de instrução, de melhoramento, de um processo educativo, onde eu participo para com o outro. E isso e não simplesmente com mera curiosidade. Exemplo, nós tivemos em algumas épocas a tentativa de comunicação de alguns médios com alguns espíritos que desencarnaram a partir, por exemplo, no momento de alguma coisa de violenta, de algum ato violento que eles tenham cometido, né? E às vezes você percebe que isso é mera curiosidade. Mera curiosidade. Ou um artista famoso, uma atriz, um cantor, né? Percebe, aí nós tínhamos falado da questão do egoísmo, né, do orgulho, é perceber a nossa responsabilidade com esses processos. Nós não estamos falando, e aí vem de novo a dimensão da compaixão, nós não estamos falando de um processo que sirva para brincar com o outro. Espíritos são pessoas que estavam no plano encarnado e hoje estão lá no outro plano. Por que agir dessa forma? Tá? A linguagem, e aí isso tem importância porque você viu o que eu falei nesse instante da questão de uma linguagem afetuosa, de uma linguagem respeitosa, né? Então, quando nós estamos falando que nós podemos evocar espíritos das mais diversas matizes, né, de desenvolvimento, de grau de evolução, o grau de superioridade ou de inferioridade, né, dos espíritos indica naturalmente em que tom nós devemos lhe falar. É evidente que quanto mais elevado eles sejam, tanto mais direito ele tem do nosso respeito, as nossas atenções. Não lhe devemos demonstrar menos deferência do que lhe demonstraríamos se eles estivessem, por exemplo, vivos. Na Terra, nós levaremos em consideração a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, o nosso respeito tem que ser motivado
pela superioridade moral de que eles desfrutam. Quer dizer, eu tenho um espírito que se percebe e se vê um grau de superioridade, de uma evolução. Isso não significa que nós estamos falando da posição que eles tinham quando estavam aqui na Terra. Então, aquela hora que vem um determinado espírito se comunicar conosco, e ele traz o título de doutor tal, mestre tal, engenheiro tal, né? Não é isso. É exatamente esse estado de evolução que ele se encontra no plano superior. E isso nós vamos saber reconhecer. E como nós tínhamos falado das comunicações, nós vamos reconhecer nos diálogos, nós vamos reconhecer na forma com que eles se portam, no jeito que eles trazem as questões. Então, a própria comunicação que vai se estabelecer vai estar acima dessa coisa comum, normal, né? Que trocamos no nosso cotidiano. Mas não vão ser palavras também bonitas que vão dizer, olha, ele está no nível moral. Vai ser principalmente na relação com os sentimentos. É interessante que nós podemos criar essa conexão. É interessante que nós podemos estabelecer entre nós, essa forma dessa comunicação e dessa forma de aprendizado. Ok? Tá? Então, se eles são realmente superiores, por exemplo, estão no grau elevado, eles não vão se importar de nos apresentar com títulos. Quanto aos espíritos inferiores, não quer dizer, né, que nós iremos os tratar mal. Há algo que vai marcar muito, que é a questão da linguagem que eles vão trazer. Tá? Porque alguns, como nós mostramos, aqueles zombeteiros, aqueles brincalhões, eles podem chegar com linguagem parecendo inofensivas, parecendo delicados. Tá? Nós devemos dar-lhe o mesmo tratamento de seriedade e de respeito. Tá? Até mesmo como nós fazemos com pessoas que nós não nos conhecemos. Tá? O cuidado, muitas vezes, é tentar estabelecer uma conexão de um tom de familiaridade, tá? De proximidade que a gente não tem. Tá? Alguns deles vão trazer questões da própria infelicidade a qual eles se sentem no plano espiritual, de sofrimento, de angústia. Tá? E aí, qualquer que sejam as faltas, né, que eles estejam espiando naquele momento, esse sofrimento, eles precisam ser considerados a partir do nosso sentimento de compaixão, de piedade pela infelicidade do outro. E criar essa conexão, muito, obviamente não nos colocando no lugar do outro, mas criar uma conexão no sentido de compreender esse processo pelo qual ele está passando, né? A posição benigna de nós, que nós representamos, é um grande alívio para eles. Entende? Você tem uma espiritualidade que passa por um sofrimento e ela vem nesse processo de comunicação para você ficar puxando a orelha dele. Como se você tivesse também todo certo. É como aquela coisa, atira a primeira pedra, né? A trave no olho da outra pessoa, né? Então é importante que a gente possa compreender e reconhecer, né, essa espiritualidade. Mas alguns chegarão entre nós com a linguagem cínica, com a linguagem cheia de mentira, muitas vezes baixeza de sentimento, a forma com que nós falamos das comunicações frívolas, com palavrões, com grosserias, né? Eles podem chegar até nós assim, porque eles podem trazer toda a gama de revolta e de sofrimento que trazes, tá? Eles não são de modo algum menos dignos do nosso interesse e do nosso cuidado, tá? Mas nós devemos inspirar-lhe os melhores sentimentos, para que eles se confrontem da forma com que eles estão trazendo e a oportunidade, muitas vezes, que está lhes sendo dada a partir dessas comunicações. Então, se nós pensarmos
efetivamente do porquê nós estamos fazendo, nós precisamos fazer um questionamento a nós. Qual seria essa utilidade dessas evocações? Tá? Isso é algo para pensar, e nós vamos dando continuidade ao aprendizado. Kardec, nas questões seguintes, ele vai nos propor uma reflexão profunda, tá? Que isso vale também para o nosso próprio aprendizado. Não somente para o contato e a troca com o outro, mas ele vai se dar principalmente a partir do momento que nós possamos aceitar as instruções dos espíritos de ordem mais elevada, do reconhecimento da vivência dos espíritos que estão numa situação mais complicada dentro desse processo. Né? Então, nós precisamos muitas vezes, com essa comunicação, traçar um caminho de conhecimento e reconhecimento dessa vivência. Tá? Essas são as trocas, esses são os processos pelos quais nós vamos nos desenvolvendo e crescendo. Então, é mais fácil se nós pudermos nos pôr no lugar daquele que foi o nosso igual. Nós podemos, muitas vezes, nos, ao invés de pensar em nos colocar daquele que é mais elevado. Eu trago isso porque é interessante pensar, e isso nós precisamos muitas vezes não nos menosprezar e nos colocarmos numa posição inferior, mas também compreendemos que não estamos numa posição superior. Isso não quer dizer que nós não podemos vir a nos desenvolver, não possamos vir a evoluir o nosso pensamento, o nosso crescimento, o nosso processo de desenvolvimento, tá? Mas o que nós estamos falando é que esse contato com essas espiritualidades, tanto espíritos elevados quanto espíritos, vamos chamar de inferiores, ela nos traz muito fortemente sobre a nossa humanidade e a nossa vivência enquanto espíritos, traçando nossa trajetória de vida nesse planeta. Um planeta de provas e expiações, um planeta de desafio, um planeta onde a evolução ela não está relacionada somente aos processos materiais, a evolução da tecnologia, a evolução da ciência. Nós estamos falando da evolução da nossa própria vivência enquanto humanidade. Então, os espíritos vulgares, os espíritos inferiores, né, eles podem, muitas vezes, esse nosso contato, auxiliar no próprio alívio do sofrimento deles. E pode, muitas vezes, auxiliar no nosso processo de educação. Tá? Tem um egoísmo muito grande, né? O Kardec nos observa para que possamos ponderar naquele que procura, nessas manifestações, somente a posição desse orgulho, como se nós estivéssemos somente para ficar estendendo a mão. Estender a mão é algo extremamente fundamental. Mas nós não estamos fazendo por isso para que possamos muitas vezes nos regozijar perante a esses, como se eles estivessem sofrendo e nós não. Que nós estivéssemos numa condição melhor do que eles. Tá? Kardec pergunta: de que lhe serve obter as comunicações dos espíritos de grande evolução, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benevolente para com seus outros irmãos desse mundo e do outro? Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhe tocar as chagas? Então aqui tem uma outra importante observação, né, que é o que nós estamos tentando abordar. Essas comunicações, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. E é fundamental para que nós, que temos a possibilidade de ofertar esse atendimento e atenção, tá, nós possamos perceber que nós não podemos recusar a auxiliar esse irmão que está nessa caminhada, porque nós já estivemos nessa situação e quem sabe se nós ainda não teremos que estar de outras vezes. Tá? Então, esse é um entendimento que nos leva muitas vezes a pensar. Esse capítulo, a Rose traz que
na maioria das vezes, o de Porto, menos evoluídos se apresentam como preto velho, caboclo, porque foi assim que eles mais se melhoraram. Isso, nós vamos ter várias oportunidades, né, várias formas de apresentação de espíritos para conosco. Eles vão se apresentar com várias denominações, né, que muitas vezes eles se encaram como se nessas vivências eles tivessem tido a chance de evoluir melhor e se conectam muitas vezes com símbolos e signos que nós temos e compreendemos mais facilmente. Nesse capítulo, Kardec traz uma pergunta, né, se nós podemos evocar o espírito de uma pessoa viva. E ele responde que o espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Então lembra que quando principalmente nós dormimos, nós descansamos, nosso espírito pode se desdobrar, se deslocar do nosso corpo e sair em processo de aprendizado. E dependendo da simpatia, da sintonia que tenha, ele pode sim, né, se comunicar com outra pessoa. Nesse capítulo, pergunta-se também sobre a questão da evocação dos animais. Isso acontece muito, e principalmente nos dias de hoje, quando os animais domésticos eles ganharam, né, um ar de quase um ser pertencente à família, né? Que está alguém muito próximo da gente. Então, quando o nosso cãozinho, o nosso gato, ele morre, né, muitas vezes as pessoas querem evocar, né, esse espírito desses animais. E Kardec fala que depois da morte do animal, o princípio inteligente, olha como é interessante pensar, princípio inteligente, né, que havia nele fica em estado latente. Olha como nós estamos falando, quando nós estamos falando de espírito. Esse princípio é imediatamente utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres, nos quais continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há espírito de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Ok? Então essa parte ela é muito interessante pensar nisso. Então o seu cãozinho ele tem, perdoe, ele tem a gente vai falando e esquece de beber água. De repente a boca seca do nada. Do nada não, já tem quase uma hora falando. Então, o seu cãozinho ele tem um princípio inteligente que o coloca, que o movimenta perante e junto a você. Quando desencarna, esse princípio inteligente é quase que automaticamente é utilizado para animar novos seres, tá bem? Então, quais são as questões que tem no livro sobre evocação? Eu vou trazer a pergunta, a resposta de Kardec. O processo parece-me dos mais simples, né? Essa foi uma pergunta. Poderia eu mesmo experimentá-lo? Kardec responde: perfeitamente. Digo mais: se possuirdes a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer, porque não podeis duvidar da vossa boa-fé. Somente aconselho vivamente a não tentardes ensaio algum antes de acurado estudo. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não são isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para os que não têm ainda a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações de fórmulas. Correria o risco de queimar os dedos. Então, nessa parte, isso está no livro O que é o Espiritismo, pessoas perguntam, né? Então, a Kardec se qualquer um pode. Acha que é muito simples evocar outro espírito. E se a pessoa poderia. Então, Kardec diz que tem que ter muito cuidado e, principalmente, muito estudo. Às vezes nós vemos nós vamos na casa espírita, nós vamos em algum lugar e vemos um médium fazendo um processo de comunicação.
e achamos que isso é fácil. Não, isso precisa muito estudo para que não ocorram os inconvenientes. O livro dos médios, como eu falei para vocês, o primeiro exemplar dele, ele tinha se escrito o livro dos médios, Guia dos Médios e dos Evocadores. Na primeira edição, dos Evocadores. Depois, esse subtítulo ele é subtraído da história, né? Mas aí, no livro dos médios, Kardec continua, logo no início, na página 16, na introdução do livro, dizendo assim: nós damos nesta obra a parte prática para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se interarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices, né, os impedimentos com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Essas duas obras, né, o Livro dos Espíritos e agora o Livro dos Médios, se bem que a segunda constitua segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que, primeiro, leia o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios básicos, sem os quais algumas partes desse livro, o Livro dos Médios, se tornaria dificilmente compreensível. Então, de novo, nesse nosso diálogo que a gente possa ir conduzindo, né, nesse nosso encontro para o final. Nós precisamos ter método. A questão da evocação dos espíritos, ela não é uma brincadeira, ela não é uma diversão qualquer. Ela é algo que precisa seguir um parâmetro de estudo. E seguindo a orientação de Kardec, primeiro possamos nos debruçar sobre o Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns, tá certo? Nessa questão, nós verificamos que nós temos a liberdade de evocar qualquer espírito, mas cabe-nos fazê-lo de modo criterioso, ou seja, somente para um estudo sério das relações entre encarnados e desencarnados. E aí tem um componente fundamental que é o local onde se faz, a presença de que se faz. Então, vocês vão ver as recomendações de que essas evocações não sejam feitas sozinhas, né? De que você possa ter um companheiro, uma companheira ao teu lado, né? A Conceição nos alerta que é preciso aprendermos com consciência e responsabilidade com o que realmente acontece e o que estamos tentando e o que estamos entendendo de forma consciente, né? Então essas recomendações, né, elas são importantes para a gente, né? E eu não vou me debruçar muito a elas, né? Mas Kardec, olha como ele fala: qualquer pessoa pode evocar os espíritos. Nem sempre o espírito evocado pode se apresentar, isso eu já falei. Né? O pensamento é a melhor forma, né, de evocar. A dimensão de você estar num espaço seguro. O espaço seguro não quer dizer que a nossa casa não seja, mas, de novo, estar na presença de uma outra pessoa, estar preparado. Não transformar esse processo num processo de curiosidade. Ele é um processo de crescimento. Pensamos sempre, é um processo de responsabilidade entre você e o outro. Então, se nós podemos encerrar a utilidade das evocações, o Espiritismo ele vai nos alertar sempre que todas as nossas ações ela deve ter uma finalidade útil e séria. Às vezes, evocamos determinado espírito a fim de valer-nos de sua experiência. Isso porque essas comunicações que se obtêm dos espíritos superiores ou daqueles que animaram grandes pessoas, né, aqui no plano físico, são preciosas para os ensinamentos, para os nossos processos de trabalho, para os nossos processos de vivência. Então, ler uma obra, né, manter esse contato, ele é um grande processo de evolução para nós mesmos. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhe permite abraçar uma outra esfera de ideia mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassariam o nosso conhecimento enquanto humanidade.
E isso pode nos ajudar a iniciar um novo degrau de evolução. Assim como o cuidado com nossos irmãos e irmãs que estão no processo de sofrimento, que muitas vezes eu tenho dificuldade de chamar de espírito inferior, que parece uma coisa menor. Inferior é o estágio onde ele está, é o momento que ele está. Momento esse que eu e você também já estivemos, ou quem sabe, comparando-se a outros processos, nós não estamos. Nós também aprendemos muito com eles. Então, essa noite, caras almas irmãs, nós tentamos trazer um pouco dessa temática, né, sobre a questão das evocações, para que a gente possa compreender. Nós estamos dentro de uma ação e de um processo sério, né, onde toda curiosidade, né, muitas vezes médiums, por exemplo, que comunicam numa roda de família, num encontro familiar, são chamados muitas vezes para se exibirem. Então, muitas vezes a gente vai e se deixa, né, levar. Nós temos que perceber que a seriedade desse processo, esse dom, essa possibilidade que nós temos, nos foi dada com o objetivo de evoluirmos. Que possamos utilizar mais e melhor, cada vez mais, essa inteligência que nós temos. Somos tão inteligentes, usemos melhor essa inteligência. Então, agradecendo a presença de cada uma, de cada um nesse dia, né? Esse foi um dia muito, muito cheio de movimento. Nós hoje tivemos a passagem de um grande amigo, de um grande batalhador na luta dos movimentos sociais. Tivemos também a passagem do irmão, de uma pessoa da nossa casa, né? Então, em nome dessas pessoas que transcenderam, né, e foram e fizeram essa passagem indo para o plano espiritual, nós pedimos a orientação dos espíritos amigos, dos orientadores da nossa casa, para esse processo de iluminação que se coloca para todos nós. Que esse momento possa ser um movimento de leveza e um desaguar de bênçãos e de afetos que possam acalmar os corações, que possam auxiliar os nossos movimentos de evolução e de crescimento, sabendo que esse momento gera-se um grande sofrimento. Mas importante muito é que possamos aprender a lição com nosso amigo Chico. Tudo passa. Tudo passa. Uma boa noite, um bom descanso. Que possamos ter uma noite muito tranquila e aqueles e aquelas que possam se colocar à disposição do trabalho no plano espiritual, que possamos nos encontrar. Porque mesmo quando dormimos, nós somos convidados a continuar estudando, aprendendo, evoluindo. Uma boa noite para cada uma, para cada um. Um bom fim de semana. Deus abençoe.